Doutor Luiz Arato, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Solange, obrigado a todos que nos assistem. Vamos falar mais um pouquinho. Hoje nós vamos falar do quê? Previdência. O assunto sempre é previdência. Previdência, gente. Ou tem aqueles que gostam muito, ou tem aqueles que fingem que não gostam, né? Fingem, porque queira ou não queira, alguém não. Todo mundo vai precisar da previdência. Inclusive, às vezes, a pessoa pode não ter trabalhado a vida toda, mas precisa de algum apoio, né? Ou algum parente. Inevitável precisar da previdência. Doutor Luiz Arato, como friamente se pode entender uma reforma previdenciária? E é necessária a reforma? Solange, a pergunta é boa, a consideração de friamente é mais importante, porque, como você disse, todo mundo fica meio assustado. Muitas vezes quer evitar o assunto, mas não tem como. No nosso último programa, no último convívio, né? Falamos da expectativa de vida, como que a população vive mais no Brasil, exatamente, a distribuição pelos estados. A gente comentou que o brasileiro vive mais, qualidade de vida, e com isso, a pessoa passa mais tempo ativa no mercado de trabalho. Exatamente, e dentro de um regramento que previa uma situação onde a pessoa saía do mercado de trabalho mais cedo, isso já não é mais possível. E com o aumento da expectativa de vida, a pessoa vive mais, tem mais qualidade de vida, é meio que natural, uma regra, não diria assim, do gosto das pessoas, mas é uma regra de economia. O senhor falando e me vem em mente aqui. Quantas pessoas nós encontramos? Isso é verdade, né? Claro que a gente prefere se aposentar mais cedo, né? Continua trabalhando. Mas quantas pessoas a gente vê pela rua e a gente fala assim, nossa, mas você já está aposentada, né? Não tem isso? Tão nova assim, já aposentada? Então, isso é fruto das regras antigas, né? Onde a pessoa entrava no mercado de trabalho muito cedo, 10 anos, 12, 15, quantos... É o que a gente ouve direto. Comecei cedo, né? Eu comecei com 12 registrado. 12 registrado. Hoje nem mais é possível, né? Após 88, porque o menor de 14 tem suas limitações, o que, assim... conceitualmente é muito importante, porque nessa fase deveria estar estudando, né? Mas a gente não vai discutir esses méritos, né? Mas o que acontece? Hoje é muito comum, e a gente vê a formação das pessoas durarem muito mais do que antigamente. Então, se a pessoa hoje está na escola, ele forma com 24, a menina com 23, 25, depois vai fazer especialização, acaba entrando no mercado de trabalho mais tarde, né? E muitas vezes não gera a contribuição, lembra que a gente sempre insiste, tem que contribuir, porque o dia vai chegar e vai precisar, né? Tá. Com esse aumento da qualidade de vida, a pessoa também, ela chega numa idade que antigamente a gente dizia, tá na hora de aposentar, né? A pessoa chega muito ativa e muito produtiva, com uma carga de experiência que às vezes os mais novos não têm. Tem empresas que preferem em certas funções uma pessoa mais experiente. Pelas regras atuais e antigas, essa pessoa já está aposentada, só que continua no mercado de trabalho. Então é necessário. É necessário, né? Exatamente. Se mantiver, como eu falei, é uma regra de estrutura econômica. Tem uma quantidade de contribuições e aquilo tem que ser devolvido de forma proporcional a certas regras, né? E se esse sistema começar a devolver esse benefício antes de uma capacidade sustentável, estável, ele acaba quebrando.
Então, a pessoa antecipa o tempo em que ele vai usufruir do benefício. Vai tirar desse bolo previdenciário, da arrecadação previdenciária. Só que ele continua no mercado de trabalho, mesmo com a contribuição dele, não é suficiente para manter. Então, é necessário essas mudanças que acontecem. Exatamente. Isso a gente observa no Brasil, várias propostas. Todo mundo entende que é um arroxo, uma dificuldade. Mas, por outro lado, a pessoa tem que imaginar que ela vive mais, que ela tem mais qualidade, que ela tem mais condição de produzir e gerar uma renda sem precisar, né, de uma resposta previdenciária. Antigamente, uma pessoa de 50 anos já se via assim por... já cumpri minha missão, já fiz o que tinha que fazer, né? Hoje... nós que estamos aí na casa dos 50, né, doutor? Acredito que o senhor também, né? Nós estamos na casa... nós estamos na casa dos 50 por 60. Nós também... hoje já não se fala mais isso, né? A gente está com uma... graças a Deus, com saúde, bem, então é necessário, né? E há um projeto em andamento no Brasil desde 2016. Quais seriam os pontos mais marcantes dessa reforma? Essa é a última versão das reformas que a gente tem conhecido ao longo ao longo do tempo. Vamos falar depois da Constituição de 88. Só tiveram 6 reformas até agora. Dá a impressão que essa última é a única reforma. A gente tem que lembrar que durante esse tempo tiveram 6 reformas. Vou até lembrar as datas aqui. Vamos ver aqui: 93, 98, 2003, 2005, 2012 e 2015. E por que o pessoal só lembra dessa última? Porque mexeu na idade? Não, na verdade, todas elas foram adaptando as regras existentes para corrigir essa necessidade da sustentação da arrecadação previdenciária e da devolução do benefício em determinados setores. Um grande marco no Brasil, que você mesma comentou, que começou com 12 anos, tem condição de aposentar mais cedo, né? Esse tipo de estrutura de aposentadoria por tempo de contribuição, ela é ruim. Então a tendência é acabar com essa modalidade. E 2015 já foi um primeiro ensaio, onde eles incluíram a regra para aposentadoria com o resultado de 100%, né? A regra de uma parte de contribuição mais uma parte de idade, que era, vamos ver, 95 pontos para o homem, está aqui, 85 anos para a mulher e 95 anos para o homem. Quer dizer, é a regra progressiva, 85, 95. Nossa. Não tem uma idade mínima, mas tem que somar o tempo de contribuição com a idade da pessoa. Deu 85 anos para a mulher, deu 95. O tempo dos dois. Exatamente. Então vamos adentrar a regra de carência, aquela série de regras que realmente atrasam ou dificultam conseguir o benefício. Mas essa tendência de colocar a idade da pessoa já chegou no Brasil, e alguns anos atrás. O que se busca com a nova reforma, e essa mais contundente, mais alinhada com o que se faz no mundo inteiro, é realmente acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição e botar marcos da idade. Mas aí se a pessoa, né, acabar com o tempo de contribuição, e se a pessoa contribuir apenas 5 anos? Tudo bem? Tudo bem, só que para a maioria dos benefícios da resposta previdenciária em termos de uma pensão, ela não vai conseguir. Ela vai precisar sempre de um tempo mínimo de contribuição mais a idade. Então não... de previdência, não de assistência social, né? Que é Mas então, assim, que nem o doutor disse, vai chegar uma fase que vai ser só pela idade. Mas vai ter que ter também um tempo de contribuição, porque senão... Ou não? Exato. Então, pela proposta,
vai permanecer para 65 anos para o homem e para mulheres. Esse é um fator interessante. Só nos países da América Latina que eu pesquisei, Argentina e Chile, há diferenciação entre a aposentadoria, o tempo, a idade do homem para a mulher. No resto do mundo eu não vi isso. E lá quanto é? Aonde? É 62? Aonde você está dizendo? Na Argentina? Na Argentina, 65 anos o homem, 60 a mulher. Já é mais do que a gente. A meta dessa proposta é fazer nesse padrão, né, na proposta brasileira. E, claro, o tempo mínimo de contribuição para que a pessoa atinja do mínimo possível de 60% até o máximo que é o teto. Olha só, eu já vou apertar, falar para o máximo. Precisa só 40 anos de contribuição para chegar no teto. Aumentou? A proposta original era de 49 anos de contribuição, né? A proposta do relator da PEC lá é baixar para 40 anos. Então não adianta ter só 65 anos. Porque antes era 30, né? O tempo de contribuição, sim. Aumentou para 40? Vai aumentar. Ou não, né? Depende. Mas desde 2016 tá essa luta? 2016 foi proposta o original, né, da emenda constitucional, só que recebe a cada rodada, né, das comissões, novas emendas, há uma forte pressão política pelo momento difícil aí do vai Brasil. chegar na época de eleição, aí para tudo de novo. Mais ainda esse 2018, que a gente tem eleição de grande porte, né, para cargos importantíssimos e que, inclusive, vão mexer nessa previdência oficial, né, em caráter nacional. Então, os pontos mais marcantes seria... Então, eu peguei um resuminho aqui, né, que a proposta original era de 65 anos, igualando homem e mulher. O relator da PEC... É que o ar-condicionado aqui, doutor, era incrível. É muito gostoso, tá ótimo. Então, o relator quer baixar para 55 anos homens e 53. Mas eu entendo essa proposta do relator como uma jogada política. Vai ver que ele quer voto, porque simplesmente não, é inviável isso aí. Isso aí é menos do que se tem hoje, né? Claro que eles têm proposta de regras de transição para as proporcionais, né? Homens com 50, mulheres com 45, hoje homem com 53, mulheres com 48. Então você vê que nesse ponto não tem um critério muito técnico. O critério técnico é a necessidade de aumentar a idade. É a necessidade de aumentar o tempo de contribuição. Agora, essas transições, essas... só, como que é? Jogadas, né? Essas regras, né? Elas têm uma estrutura mais política, né? E tem sempre o povo que acredita nisso, né? Isso que é mais duro, né? Acredita. E a gente nunca pode esquecer também a diferenciação socioeconômico-cultural ao longo desse Brasil que é imenso. Então, o que eu penso, o que você pensa, de jeito nenhum é o que se pensa lá nos rincões do país, nas beiradas, nos meios, nos interiores, né? A pessoa está falando num sistema muito básico, a maioria é tudo piso. Tá, então essa regra afeta bastante o que na década lá do Lula, né, que já foi, da classe C para a classe A, né? Para quem... Acaba sendo um ponto marcante, né? Totalmente marcante. Totalmente. Nossa, eu não, esse ponto marcante eu tava meio por fora, viu? Mas isso, gente, não vai aprovar, isso daí eu tenho certeza que não passa de jeito nenhum. Eu acho que não passa essas regras transitórias, essa estrutura, mas eu acho que o aumento da
da idade é fatal. Eu estou dizendo 50 e poucos anos, não. Ah, não. Isso tipo, eu acho que é mais uma queda de braço, né? Queda de braço política, dá lá comissões, né? Bancadas, lideranças. Mas no fim vai acabar aumentando. Vai, isso eu tenho certeza. Agora vamos falar como é a Previdência através do mundo, que nós acabamos de falar, né? O nosso último bate-papo. Os países mudam suas previdências oficiais também? Ou lá não tem mudança, doutor? Então, Solange, eu fiz uma pesquisa, né, da previdência entre os países. Peguei alguns exemplos de países de primeiro mundo, Estados Unidos, França, Alemanha, que é um expoente em qualidade de vida, resposta econômica. Peguei alguns países da Europa, que nem a Grécia, em dificuldade conhecida, precisando reestruturar. Peguei os médios, Espanha, Portugal. Peguei alguns da América Latina, como Chile e Argentina, que mais tem uma estrutura semelhante ao Brasil, né? E, assim, esparsamente, o Canadá e o Japão. Você me perguntou se nesses países ocorrem mudanças, né? Ocorrem, e bastante. Tá certo que eu não consegui identificar num período aí de 30 anos, mais que nem nós, né? 6 reformas e uma grande por acontecer. Estados Unidos, a última foi em 2014. França, tivemos 2 reformas, uma em 2010 e 2013. Na Alemanha, que eu acabei de dizer que é um país extremamente estável, onde a resposta financeira é excelente, tem dinheiro, é o país mais rico do mundo, sem dúvida, né? Gente, vamos para a Alemanha. Onde o senhor ia mudar se o senhor fosse para a Alemanha? Não iria para a Alemanha, não. Eu iria para a Califórnia ou para a Itália. Agora, a Alemanha realmente tem uma qualidade de vida muito boa, mas tem um padrão de comportamento que a gente dificilmente se acostumaria. Eu já trabalhei com alemães na época que eu era engenheiro lá em São Paulo. É outro tic-tac, é outra conversa, né? Eles são muito sérios, muito ríspidos, né? O alemão é famoso por ser meio truculento e é verdade, né? E já mudou lá 3 vezes. 92, 2007 e 2014. Lá também se projetou um aumento da idade mínima para aposentar. Há uma projeção, hoje é 65 anos e 2 meses, hein? É coisa de alemão. 65 anos e 2 meses. Se faltar um mês... Não aposenta. E é bem verdade, porque eu tenho um cliente alemão, mora na Alemanha e ele está esperando fazer aniversário esse ano e mais 2 meses para pedir aposentadoria. Não tem conversa lá, não tem. Tá. Há uma projeção para que em 2020 essa idade mínima bata na casa dos 67 anos. Depois nós vamos ver que a maioria dos países está buscando a faixa dos 67. Não importa se a expectativa de vida do país é mais alta, 80 anos, 75, que nem a gente observou na média do Brasil, né? 67 é um tempo que eles consideram ideal, até para que a pessoa possa usufruir do benefício, não aposenta, morre em seguida, né? Mas antigamente mudou, né? Porque antigamente 67 a pessoa já estava no bico do corvo. No bico do corvo, né? Vamos falar da Grécia, um país sabidamente com problemas financeiros graves, né? Onde a economia mudou 3 vezes, 2010, 2012 e mais recente 2016. Muito tempo atrás, quando começou a veiculação das notícias das dificuldades financeiras da Grécia, o que me marcou, eu vi numa reportagem, foi justamente um senhorzinho, um grego, reclamando da Previdência. Isso eu lembro quantos anos atrás, eu acho que foi lá de 2010. Faz muito tempo. E me marcou porque, olha, nossa, a gente imagina a Europa, um negócio muito estável, muito... né? Mas estava lá o senhorzinho reclamando e eu pensei, nossa, por que ele está reclamando? Porque ele é um trabalhador, ralou a vida inteira, né?
e estava lá com a sua previdência que estava sendo arrochada, né? Isso lá atrás. Isso mostra que a Grécia está atrás de equalizar não só a economia, mas também o padrão previdenciário. Por quê? Os benefícios, essa estrutura previdenciária, ela é muito significativa. Ela é 10, 7, 8, 15% do PIB do país. Então ela é muito importante. Olha só, a idade hoje para a Grécia do última reforma é 67 anos. E lá precisa de 40 anos de contribuição. Ó, 67 anos e 40 anos de contribuição. Um detalhe, a partir de 2020, a regra lá na Grécia vai ser por expectativa de vida. Quer dizer que vai ser revisto em 2020. Não está longe, é daqui 2 anos, né? Nem daqui a pouco vai parar no 70. De repente, estamos falando de 67. Vamos falar da Espanha, em 2012 teve a última reforma, Portugal em 2014, Chile é uma situação diferente, porque teve uma reforma em 2008 só, onde há o tempo de contribuição, a idade hoje é 65 anos para homens, 60 para mulheres, mas não tem uma regra muito atualizada. Existe um estudo desde 2008. Tem um estudo permanente através de vários candidatos a presidentes lá e que nunca foi resolvido. Hoje eles estão brigando, né, para ver se conseguem firmar um projeto para colocar em discussão legislativa. Mas lá é mais complicado. O chileno, também trabalhei com chileno, são pessoas ótimas, extremamente cultas e são, eu diria assim, um pessoal mais instruído, extremamente inconformados. Eles não aceitam as coisas erradas. Eles são muito sérios, né? Então eles vão trabalhar até 70. Então hoje 65, daqui a pouco estão nos 70, né? Mas, para você ver, 2008, a última reforma. Né? Então não é que fica adaptando aos trancos e barrancos ou corrigindo rumos aí, que no fim acaba atrapalhando. É o famoso problema que acontece na legislação brasileira, que todo mundo chama de colcha de retalhos, né? Nossa, o Brasil foi o que mais teve mudança. Que eu identifiquei 5, desde 88 da Constituição 6, estamos com a 7ª no forno aí, e acaba mexendo, porque fica uma malha legislativa altamente complexa, muita gente não entende, às vezes quem concede não entende. Olha, começa a entender, já mudou de novo? Muda de novo, ou pior, tem que levar para o Poder Judiciário, que aí é mais difícil ainda. Lembra, ações previdenciárias, 10 anos para resolver, 15 anos, né? 30 anos, a pessoa não sabe se mudou ou não. O nego morreu e não soube, não sabe se levou um pouco. É verdade. Tem gente que morreu e ainda não aposentou. Estava esperando. Ou não teve a sua revisão, não teve aquele plus ou aquele seu direito incorporado. Acontece, a gente sabe disso. Agora, a Argentina... A Argentina precisa 65 anos para os homens, 60 anos para as mulheres e 30 anos de contribuição. É uma reforma também antiga, do ano 2000, olha só. A mais antiga que eu vi aí. Mais antiga. Então, de lá também tem um estudo permanente para ver se adapta. Né? Fazem 17 anos que a Argentina não muda aí. Mas você vê que é uma idade maior que a do brasileiro, né? Há 17 anos atrás ela já tinha, a Argentina o pessoal está mais inteligente lá. Lembrando que a Argentina é um país que tem uma dimensão grande, mas a população não é expressiva, né? Eu acho que a grande dificuldade do Brasil é a diversidade socioeconômica cultural. É muita diferença, tem uma base de mínimo muito expressiva. Os outros países não é tanto assim, doutor? Existe, mas tem bem menos aqui no nosso Brasil. Eu acho que é mais equilibrado. A pirâmide, claro, sempre existe. Aquela nata parece que é sempre os 1, 2%, a super nata. A classe média é seus 10%, e aí a variação da transição da classe C, D e dali para frente, né? Lembrar que o Lula botou
a classe D e C num patamar de consumo melhor, e a dona Dilma devolveu no lugar que antes estavam, que no fim prejudicou toda a economia, prejudicou as pessoas que estavam acostumadas com um padrão melhor. Agora, tem uma aí que, olha, já vai fazer o ano que eu nasci. Canadá? Por quê? Porque é um país também de dimensão semi-continental, é metade da América, do continente norte-americano. Tem uma reforma que aconteceu em 1965. Lá, para concessão de uma aposentadoria parcial, precisa de 60 anos. Nós estamos falando de tempo de contribuição. 35 anos de tempo de contribuição para conseguir integral, 65 anos da pessoa, tanto homem quanto mulher. Isso em 1965, há 52 anos atrás. Exatamente. Mas é um país também extremamente estável, muita qualidade. Também não tem muita gente, porque a maioria de lá é tudo gelado, né? É uma característica que a gente não tem muita noção, né? Porque a gente vive aqui no Brasil, aquele solão, um pouquinho de chuva. Lá não, né? Lá o quente de lá é menos quente que aqui, e o frio de lá a gente não tem nem noção do que é, né? São coisas assim, menos 40, menos 50, é um negócio assim, fenomenal. Vamos falar do Japão. E o Japão? O povo de Brasil gosta de ir pro Japão querer ganhar dinheiro, mas agora não está ganhando muito mais, não. Parece que já não é tão assim, né? Lá eles trabalham de domingo, sábado, né? Mas teve uma reforma em 94, uma em 2000 e uma recente em 2016. Lá precisa de 65 anos para aposentar, tanto homem quanto mulher, mas 40 anos de contribuição. Nossa, é o que tem mais. Os que tem mais. Fora a nossa reforma, que o projeto original era 49, né? 40 é a proposta do relator para baixar um pouco. Pessoas 50 anos contribuindo. Não, mas para ter a aposentadoria integral. Nem vamos falar nada. Para que pagar tanto, né? Que é uma curiosidade da Previdência do Japão. Como aqui precisa de tempo mínimo de 180, 15 anos de contribuição para você conseguir a mínima aposentadoria que a pessoa pode ter, no Japão era 25, caiu para 10. Caiu. Olha que interessante. Mas teve a mudança. Mas a gente não consegue explicar por que lá consegue diminuir. Assim, acho que dá até para explicar, porque o sistema então previdenciário está tão estável que a pessoa não precisa contribuir 25 anos para ter uma aposentadoria proporcional. O mínimo de aposentadoria já se consegue com 10 anos lá, de contribuição. É interessante isso aí. Interessante, gostei, viu? Olha, tem hora que a gente fala assim, ai meu Deus, eu moro no Brasil. Mas aí, o que nós vamos poder esperar? O que podemos esperar é sim um aumento da idade, como já tinha sido projetado, um aumento da idade mínima ao longo dos anos. Não nos 140 anos que o Temer projetou para o Brasil. Nós fizemos a outra bate-papo. 50, acho que não, em 2050 ia ter só mais 5, 6 anos, né? Ou seja, não vai alcançar nunca os 140 anos. Mas, viver até 140 anos. Dessa tabela, a gente observa que 67 anos é uma idade marco, que o mundo inteiro está utilizando como padrão para a idade mínima para aposentar. E, tirando esses países sul-americanos, né, que é Chile, Argentina e Brasil, ninguém diferencia homem de mulher para aposentar. Não, nem na Alemanha, hoje 65 anos e 2 meses, não pode esquecer dos 2 meses. Tudo nem igual. Nos Estados Unidos, tudo igual. Só no Brasil? Que eu pesquisei, Brasil, Chile e Argentina, mas há uma tendência no nosso projeto, né, dessa PEC que está em discussão, é igualar. Até posso ver aqui se o relator propôs uma modificação nisso aí. Vamos ver. Não, ele
propõe uma diferenciação, manter a diferenciação, o aumento progressivo de um ano até chegar a 65 anos. E 62. Começar com 55 e ir aumentando. Início da progressão 2020. Fim da progressão 2038. Isso é... Será que eu vou estar viva, gente? Acho que não vou mais. Isso tem nítido caráter político, porque são marcos eleitorais, né? 2018, 2020, e aí a pessoa nem sabe se ela vai estar lá, ela pega e faz de acordo com a... isso é uma opinião minha, né? Mas olha, antes da gente terminar, o doutor falando aí, infelizmente, eu vejo que onde é mais complicado é aqui, doutor. Uma outra curiosidade. Dizem das fraudes, né? É comum, é bastante comum, por exemplo, aquela situação, a pessoa falece e algum parente fica recebendo os cheques, os depósitos. Eu observei que isso acontece no mundo inteiro, entendeu? Não vai dizer, o brasileiro é esperto, leva vantagem. Não, americano faz isso, alemão faz isso, francês, gregos e troianos. Se faz, entendeu? Então não tem... Não é dizer que o Brasil é mais complicado porque se faz fraude tanto de um lado... Acho que isso tem em todo lugar. Só que nem nós dissemos, né? O nosso país tem muita diferença, né? Não é verdade? Eu acho que isso é que torna mais complicado, mais difícil de gerenciar. Né? Infelizmente, vamos pensar assim, se você está bem, por mais que o outro esteja fazendo, você não vai se preocupar tanto. Mas agora a gente vê tanta desigualdade que acaba sendo revoltante. E dessa imensidão do Brasil, não tem uma fórmula. Como é que vai resolver isso num país onde mais da metade da população não ganha nada, assim, por assim dizer? É muito difícil, hein? E você vê uns ganhando demais, né? Gostei, doutor. Bem explicado, né? Vimos que realmente o que mais muda é o Brasil. Né, não tem como falar, mas que nem o doutor também disse, a idade praticamente, estamos dentro da lei, então vamos ver, porque todos os outros países também é mais ou menos por aí, então quer dizer que nós não vamos fugir dessa não, né? Então, essa estrutura, idade e tempo de contribuição existe no mundo inteiro, não é por conta do país, é por conta do sistema atuarial de devolução do benefício. Se entra... tem que sair, mas tem que sair de uma forma que não inviabilize o bolo, né? Isso é um cálculo que é igual para tudo, para todos, né? Todos os países. Agora, como fazer isso acontecer, aí é a arte, né? Do poder legislativo, né? Eu acho que ainda nós vamos passar aí essa eleição, aí vai ter mais 4 anos, aí vamos ver o que dá. Doutor, para terminar. Para terminar, a gente já falou bastante sobre modalidades, fizemos aqueles comentários a respeito de expectativa de vida, um pouco não para justificar no sentido de dizer que é bom, mas de fundamentar a necessidade de reforma. Hoje a gente falou de reforma a grosso modo, comparamos com algumas sistemas do mundo, algumas reformas que aconteceram, e a mensagem sempre é a mesma: tem que continuar contribuindo. Qual a forma mais inteligente? Bata papo com um monte de gente, vá no INSS, vá no seu contador, fale com o vizinho, vá no advogado, mas não deixe de contribuir e muitas vezes não deixe de ter a noção, porque muitas vezes vai lá, preenche a guia, recolhe, preenche a guia, recolhe. Às vezes pode não estar num padrão, isso é muito comum, né? Eu contribuí a vida inteira para tanto e de repente estou com um benefício abaixo do esperado. Então esses cuidados aí ao longo da vida de contribuição é importante, né? E como que eu posso dizer? E você perguntar, né? A informação não te custa nada. Não custa.
Eu sempre falo aí, vá no INSS, fique atento às notícias, né, às mídias de qualidade, jornais principalmente, né, algumas televisões, ficar atento para entender. Do mesmo jeito que se fala politização, né, da população, a necessidade do voto consciente, aquela coisa toda. Então que fique atento na questão previdenciária, que se crie uma consciência previdenciária assim, estável, para que a pessoa não passe apertado lá na frente, né? Doutor Luiz Arato, né, advogado, atuando aqui. Estamos sempre trabalhando. Eu já brinco, né? Que eu vou aposentar 5 anos depois que eu morrer, porque não aposentou? Não aposentei e não vai ser por agora, até porque podia aposentar que não ia ter como parar de trabalhar, né? Então, estamos trabalhando firme. Vamos ver qual vai ser o nosso próximo tema, né? Vai ficar em segredo. Próximo tema, a gente guarda uma surpresa, espero que não seja as novas regras da Previdência, né? Eu acho que não, porque ainda vai demorar. Antes da eleição, acho que não sai nada. Este ano não sai, não sai. Infelizmente, não sai nada. Doutor, muito obrigado mais uma vez, né? Por estar nos ajudando aqui a nossa cidade de Jaú, porque eu falo assim que o programa Convive também é informação, né? Então, estamos aí, não se preocupe, porque ainda não mudou, está em andamento, e quando mudar pode ter certeza que o doutor vai vir aqui e vai estar esclarecendo tudo, né, doutor? É isso mesmo. Eu tenho recebido interpelação de pessoas aí pela cidade que me viram aqui, que me deixou muito feliz, que assistiram o programa, que gostam da sua gostosa risada, né? Aqui, graças a Deus, não se fala de problema. Eu falo que problema todo mundo tem, mas deixa pra lá, né? O pessoal tem um carinho muito grande por você, Solange, é muito legal. E então aí, vamos acontecendo, a gente está aqui. Mês que vem nós estamos aqui com mais novidades. Mais novidades. Então esse foi o nosso bate-papo, né? Muito agradável com o nosso advogado, Dr. Luiz Arato.